Olá, meus amigos. O tema unidade mente-corpo é um dos que eu tenho afinidade enorme, porque eu considero muito útil no processo educacional. Eu digo que a homeopatia por si só ela é terapêutica, porque se as pessoas tivessem mais conhecimento a respeito da relação da doença com a pessoa, a partir desse princípio da unidade mente-corpo, elas seriam mais cautelosas, procurariam cuidar melhor de si mesmas, dos seus sentimentos, das suas percepções, das suas atitudes. A doença começa no sujeito num nível mais subjetivo, energético, que é o nível das sensações, das percepções, do psicoafetivo. Esse nível tende com o tempo a se exteriorizar também no corpo, mas o conteúdo é muito semelhante. O conteúdo geral significa que nós temos um detalhe psicoafetivo com uma alteração orgânica. No todo há uma coerência. Não é uma relação de causa e efeito, ou como algumas outras áreas do conhecimento dizem que seria karma. É uma questão de que o nosso processo psicoafetivo tende a refluir para o corpo, agravado por algumas sensações, por algumas posturas, ou amenizado por elas. A homeopatia traz, para reforçar essa teoria, o seu processo experimental. Em muitas patogenesias, nós temos as informações do nível mental muito parecido com a alteração orgânica. Toda substância bem experimentada proporciona esse tipo de constatação. Por exemplo, Inácia tem no plano emocional uma histeria, manifestações de uma variabilidade muito grande do seu modo de ser. No plano orgânico tem a coreia, que são movimentos bruscos e inesperados de um mesmo quadro. Também temos a árnica, que tem um extravasamento de sangue dando origem ao hematoma, que está relacionado com o seu tema que gira em torno da invulnerabilidade. Mercúrio tem uma fama de estar envolvido em processos inflamatórios, que na verdade é uma reação de defesa orgânica contra algum agente externo, que ele tem que fazer através dos próprios tecidos e células, que tem a ver com o seu tema no mental, os associados se transformarem em inimigos. O dado orgânico e o mental, na patogenesia, quando são peculiares daquela substância, eles têm um traço em comum, algum conceito em comum, pelo menos em relação a um dos polos. Se você olhar a Inácia, nós vamos estudar aqui no curso mais adiante, no outro polo, ela, ao invés de ter a coreia, que é a movimentação descoordenada e repentina, Inácia tende no outro polo para a catatonia, que além de ser o inverso, corresponde no quadro mental às atitudes e sentimentos que tem a ver com a mágoa guardada, silenciosa, a falta de reação mesmo quando é agredida, e assim aquele conjunto de características que tem muita coerência com esse lado de não ter nenhuma defesa, de não esboçar nenhuma atitude. Então nós podemos generalizar de certa forma essa tese, e ainda que seja uma hipótese de trabalho, que todas as doenças implicam numa relação com o emocional. Toda alteração orgânica importante, grave ou duradoura implica numa associação com o quadro mental, mesmo quando essa alteração orgânica decorre de um acidente, de um trauma, porque existe uma vulnerabilidade na pessoa que a leva àquela situação onde acontece o trauma ou acidente. Regra geral, é a pessoa que está se sentindo agredida, machucada, violentada, daí em diante.
A nossa investigação na anamnese é muito interessante porque ela começa no quadro atual, que geralmente é uma queixa do paciente, e depois nós vamos fazendo um retorno, uma investigação retrospectiva nessa trajetória, que nós vamos perceber como aquela pessoa adoeceu e quais são os dados peculiares da sua maneira de ser e de se enfermar. Com isso, nós podemos dizer que a consulta por si só já é terapêutica, porque leva o indivíduo a retornar ao seu quadro habitual, ao seu estado antigo, no qual ele era mais saudável. E é por isso que muitos pacientes, quando o resultado do tratamento é bem sucedido, eles dizem que se sentem rejuvenescidos, porque ele fez um percurso de volta à sua condição anterior de mais saúde. Nós temos aí toda doença corresponde a um quadro emocional. Eu cito, por exemplo, no livro a questão dos cálculos, seja renal, seja biliar, seja qualquer outro local, que geralmente corresponde a um endurecimento da pessoa, muitas vezes afetivo. É muito comum que a pessoa teve uma decepção amorosa, aquilo foi muito doloroso, ela quer vomitar aquele processo, ela gostaria que não tivesse acontecido na sua vida, e aí ela fica ressentida, às vezes chega a odiar aquela pessoa. Então, o processo que se localiza no corpo tem dor, tem cólica, porque é a dor daquela vivência, tem vômitos, porque ela quer devolver aquilo, ela quer tirar de si, e tem igualmente o enrijecimento, porque o afeto se transformou em ressentimento e em ódio, daí surgem as pedras. Então isso dá para ter uma ideia, toda doença mais significativa na pessoa tem uma participação do seu psicoafetivo. Pode ser que esse lado psicoafetivo teve um fator externo mais importante, que também pesou no aparecimento. A contribuição da pessoa foi apenas a sua vulnerabilidade, a sua falta de mecanismos terapêuticos que pudessem contornar esse fator do ambiente. Isso nós vamos tratar melhor no nosso próximo vídeo, e o tema unidade mente-corpo é visto através da dualidade, que é a suscetibilidade e a predisposição. Até breve, um abraço.